Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo Campanha e hoje nós vamos começar a falar sobre eventos. Eventos são rotinas já pré-existentes dentro do Excel, onde a gente consegue inserir a nossa programação para que a partir de um trigger, de um gatilho já existente dentro do Excel, pré-configurado, ele roda a nossa macro, roda a nossa programação fazendo aquilo que a gente deseja. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, dentro da nossa planilha do Excel, eu já deixei aqui uma listinha de coisas que eu tenho que falar para vocês, só para a gente não esquecer, né? Para a gente já ir fazendo um passo a passo. A aula em si ela é simples, tá? Porque não envolve de fato uma programação. Eu só vou mostrar para vocês que existe esse artifício dentro do Excel e vou mostrar como que ele funciona para alguns casos. Como existe muitos eventos dentro do Excel, então não compensa aqui eu ficar falando de um por um. A gente vai se estender muito e tem coisas que são muito específicas que só algumas pessoas usariam e que seria de um nível um pouco mais para médio e avançado. Então aqui a gente vai falar tudo que está dentro do básico, do iniciante, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem eventos que podem ser associados a workbook, tá? Que é a pasta de trabalho como um todo. Aqui dentro do nosso ambiente do VBA, se você clicar aqui, ó, esta pasta de trabalho, você entra em eventos que são da pasta de trabalho como um todo. Tanto é que se você vier aqui em cima, ó, vem aqui workbook, automaticamente ele já abre esse evento Workbook Open, mas você não precisa usá-lo se você não quiser. Estando selecionado o Workbook, você vem aqui e seleciona qualquer outro evento do seu interesse, beleza? E igualmente funciona dentro de cada planilha individualmente. Você pode criar eventos individuais para cada planilha, sempre entrando com um duplo clique em cada planilha, você vem e cria o evento para aquela planilha, porque não necessariamente todas as planilhas vão ser iguais e vão ter os mesmos eventos, beleza? Vou até mostrar aí uma semelhança que você consegue ter entre o workbook e as planilhas, as sheets individualmente, tá? Então vamos lá. Aqui dentro da planilha você também vem aqui o worksheet, aqui no caso como é uma sheet, uma worksheet, então ele aparece como worksheet não workbook, e aqui você tem os eventos associados a worksheet, beleza? Então vamos aqui, só para a gente conseguir ter uma organização melhor, a gente vai começar pelo workbook, tá, gente? Então aqui a gente entra no workbook, aqui já apareceu o primeiro evento para a gente, o workbook open. O que significa isso? Isso é um evento que vai rodar, se você deixar ele inscrito aqui do jeito que ele tá, ele vai rodar esse evento toda vez que essa pasta, que essa pasta de trabalho, esse arquivo do Excel for aberto. Quando você abrir esse arquivo, ele já vai entrar nessa rotina Workbook Open, antes mesmo de deixar você fazer qualquer coisa no Excel, ele já vai abrir aquela rotina e rodar o que tem ali, tá? Aqui eu não vou fazer essa rotina de fato, porque eu não quero ficar fechando e abrindo o arquivo, tá? Mas isso daí você pode usar, o que é muito usado, né? Essa rotina ela é muito usada para aqueles arquivos de Excel onde as pessoas gostam de criar a tela de login, tá? Aí você vai criar um user form, como a gente já mostrou em vários vídeos aqui nessa playlist para iniciantes. Eu já ensinei várias coisas sobre user form, não ensinei exatamente sobre como criar login, porque isso eu acho que já seria um pouquinho mais para playlist de intermediário. Aí a gente começa a colocar projetinhos para a gente trabalhar e botar em uso as ferramentas que a gente está aprendendo aqui nessa playlist de iniciante, tá? Então aqui o Workbook Open seria para você criar uma tela de login, ou quando você quer, por exemplo, quando você tem um contador, tá? Você está trabalhando numa planilha que por algum motivo ele tem um contador. Você sempre tem que colocar um número que vai ser contado. Então, de repente, você já nesse Workbook Open, você bota para ele contar mais um, né? E essa informação vai ser armazenada ali em alguma célula, algum lugar escondido. Você já vai colocar esse evento para na abertura ele já iniciar esse contador e fazer o que você tem que fazer para a planilha estar pronta para quem vai trabalhar, tá? Aí tudo depende de como você está configurando a sua planilha, mas é assim que funciona o Workbook Open, tá? E a mesma coisa funciona para a versão do Workbook Close. O Workbook Close, como eu falei, na verdade não é Close, tá? Ele é Deactivate. Quando você coloca essa rotina Deactivate, é a desativação da Workbook, é a mesma coisa que o Close, tá? Então, qualquer coisa que você inserir aqui, ele vai entrar nessa rotina quando você clicar no xizinho para fechar o seu arquivo, ele já vai pegar e entrar nessa rotina da desativação do Workbook para fazer o que você colocou ali, tá? De repente, você tem alguma configuração que ela é geral do Excel
e que você quis alterar essa configuração geral do Excel já na abertura do seu workbook, ali no evento Open, porque nessa pasta de trabalho você quer que seja desativado. Então ele entra e desativa. Aí antes de você fechar, você vai lá e ativa de novo. E daí ele fecha o arquivo, porque o Excel ele memoriza essas ações que são globais do programa. Cada vez que você ativa e desativa, ele memoriza e ele fica. Tá? Então tem algumas configuraçõezinhas que a gente usa esse padrão de workbook open e deactivate para você desativar e ativar novamente, pequenas configurações para você evitar de quando for usar um outro arquivo, uma planilha do zero, você não ficar com aquela configuração memorizada, sendo que você não quer, tá? Beleza? Um desses exemplos seria o application Move After Return, tá? Eu deixei ele salvo aqui só para a gente não perder tempo. O que é isso daqui? Quando você digita no Excel, por definição, quando você dá um Enter, ele desloca uma célula. Aí lá, nas configurações do Excel, você escolhe se você quer que nesse Enter ele desloca para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, ou se ele nem desloca. Tá? Então aqui, cada vez que você digitar, você vai dar um Enter e ele vai deslocar. No caso que ele está configurado para deslocar para trás, tá? Para minha esquerda. Mas se eu vier aqui e colocar false, ó, eu dei um false, enter. Ele desativou o move after return. Então cada vez que eu escrever e der um enter, ó, ele para. Tá vendo? Ele não muda, tá? Se eu vier aqui e colocar true de novo, então eu vou digitar, aí ele volta, tá? Que é o move after return, beleza? Só que daí, aqui a gente estava usando o Move After Return. Eu apaguei aqui o Return, mas a gente estava usando esse, né? O Move After Return. Mas a gente tem o Application Move After Return Direction, que daí eu vou digitar qual é a direção que eu quero. Aí aqui se eu coloco o XL Down e dou um Enter, cada vez que eu escrever e der um Enter, ele vem para baixo. Entendeu? Então, essa configuraçãozinha aqui é uma configuração bem usada nesse evento de workbook open e deactivate, porque às vezes tem workbook que você quer que ele tenha essa ação automática e tem workbook que você não quer que ele tenha essa ação automática. Então, é um bom exemplo do que usar dentro desses eventos, beleza? Aí, indo para um próximo evento aqui, vamos pegar aqui, a gente tem o evento Sheet Activate, que eu deixei aqui na nossa listinha, né? Que é para mostrar que ela funciona igual, ou essa configuração do Activate, ela funciona igual quando você seleciona dentro da própria worksheet. Vou mostrar aqui para vocês fazendo um comparativo, tá? A gente tem aqui Sheet Deactivate, Sheet Activate. Pronto, a gente tem aqui a Sheet Activate. Então, como eu estou fazendo esse evento dentro da pasta de trabalho, dentro das configurações de eventos da workbook, ele é um workbook sheet activate, então significa que para qualquer sheet desse meu arquivo, ele vai entrar nessa rotina, tá? Ao contrário de quando eu seleciono a planilha, venho dentro dela, seleciono o worksheet e seleciono aqui também a função activate, aqui ele é um worksheet activate. Ele vai estar funcionando apenas dentro dessa worksheet que eu entrei para configurar, tá? Se eu vier na pasta de trabalho, vocês veem que ela é um workbook sheet activate. Significa que é da pasta como um todo. É diferente daqui que é só worksheet. Opa, aqui é o selection change. Aqui é só worksheet activate. Tá? Então tem essa diferencinha. Então eu vou só exemplificar aqui para vocês. Vamos supor que na Workbook Sheet Activate, ou seja, para qualquer planilha que eu entrar, que eu selecionar ela, eu quero que ele faça uma ação. Vamos supor que eu quero que essa ação seja uma message box, e eu quero que nessa message box ele fale: você selecionou a planilha, aí eu venho, concateno com ActiveSheet.name. Eu quero que ele me fale o nome da planilha que eu estou entrando. Eu coloquei dentro da workbook. Então, qualquer planilha que eu selecionar e entrar, ele vai disparar a message box. Vamos entrar na planilha 2. Disparou. Você selecionou a planilha 2. Então, ele veio, deu a mensagem que eu escrevi e concatenou com ActiveSheet.name. Beleza? Se eu voltar para a planilha 1, mesma coisa. Se eu criar uma planilha nova que nem tinha, ele cria, entra nessa planilha, porque já é padrão do Excel, quando você cria uma planilha, já é padrão ele entrar na nova planilha criada. Aí automaticamente ele já entra, depois que ele entrou nessa planilha nova, ele já vem nesse evento Workbook Sheet Activate e já dispara a mensagem. Beleza? É assim que funciona. Agora vamos supor que eu não tenho
Deixa eu tirar, eu vou copiar essa mensagem, vou tirar esse evento, então agora eu tirei esse evento, então ele não acusa mais nada para qualquer aba que eu entre. Se eu vier apenas na aba 3 e colocar essa mesma frase, eu vou vir no worksheet, activate, eu vou usar o activate só da worksheet, vou colocar a mesma funçãozinha de disparar a mensagem. Então, ó, eu vou entrar na planilha 3, ele disparou a mensagem, porque eu coloquei dentro da planilha 3 essa rotina, esse evento. Mas se eu entrar na planilha 2, nada acontece. Se eu volto para a planilha 1, nada acontece. Na planilha 3, acontece. Então, eu estou mostrando para vocês que existe o mesmo evento, porém na workbook, que vai funcionar no arquivo como um todo, e existe nas worksheets individuais, porque de repente, obviamente, eu posso ter funções que eu quero que ocorram só numa planilha em específico. Então, quando eu entrar naquela planilha, ele vai disparar uma rotina, ele vai fazer alguma coisa que eu queira que seja feito, beleza? Então, aqui vamos só desativar essa mensagem aqui, para ele não ficar disparando toda vez aqui nos exemplos, tá? Então aqui a gente estava falando dos eventos de workbook, eu falei do open, close, sheet activate, mostrando que é uma dos eventos que funciona tanto nas worksheets individuais quanto na workbook como um todo, tá, gente? Então aqui eu acho que já tá bom de exemplos, tá, de workbook. Vamos passar para as worksheets, tá? Vamos vir aqui na worksheet 1 mesmo, tá? Que é onde a gente está trabalhando nesse momento. Então a gente vai vir aqui, por exemplo, worksheet. Vamos pegar agora a função change, que ela é bem usada, tá? Então, aqui a gente vai pegar worksheet change. Isso significa o quê na worksheet change? Qualquer alteração que eu fizer dentro da planilha, ele vai entrar nessa rotina. Ela é uma rotina ampla, de uso amplo, porque qualquer coisinha que você fizer na planilha, ele vai acusar, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Message box, você mudou algo. Ponto. Vai ser só isso que ele vai acusar. Então, eu estou aqui dentro da minha planilha, eu estou selecionando. Nada está mudando, estou apenas selecionando. Agora eu vou vir, vou digitar 1 nessa célula e vou dar um Enter. E ele disparou, porque foi um evento change. Eu inseri uma informação que não tinha. Ele disparou. Se eu vier aqui e apagar, deletar, ele também vai disparar. Também vai ser um evento change, porque eu estou apagando uma coisa que tinha antes. Beleza? Agora, vamos supor que eu tenho essa informação e eu quero mudar uma configuração, uma propriedade. Quero pintar o fundo. Pintei o fundo. Ele não acusou. Mudar esse tipo de coisa, de pintar a letra, pintar fundo, nada muda. Vamos supor que eu quero vir aqui e desenhar a borda. Vou desenhar a borda. Estou desenhando borda livremente, ó, em qualquer lugar. Nada muda. Isso não dispara um evento change, tá? Agora, eu quero fazer uma comparação desse evento change com o evento calculate, tá? Eu não coloquei ele na nossa lista aqui, ó, mas ele é importante, tá? Vamos colocar aqui calculate. Ele vai disparar a mensagem, vamos tirar esse do evento change para não ficar atrapalhando a gente. Vamos colocar aqui workbook calculate. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês? Eu esqueci de comentar. No evento change, presta atenção, no evento change, by val, por valor, tá? Val é de value. Então, por valor, ele vai entrar com um target, que é a nossa variável dentro desse evento worksheet change. A variável é um target. E esse target, ele é do tipo range. Então, significa que ele vai considerar no evento change como entrada a variável que é uma célula, é um range, tá? É isso que ele está considerando como uma entrada de valor, beleza? Por isso que aquelas mudanças de cor e de configuraçõezinhas aqui de detalhes não entraram nessa rotina, não dispararam essa rotina, porque precisa ser um valor de célula para ele ser considerado um worksheet change, beleza? Agora, vamos pegar e fazer uma comparação do worksheet change com o calculate. O calculate ele não tem variável de entrada. Por quê? Porque o evento calculate ele já é, por definição, um filtro baseado em cálculo. O calculate ele vai ser automaticamente chamado quando a gente estiver mexendo com alguma coisa que vai interferir em algum cálculo da nossa planilha. Apenas cálculo. Então, o evento calculate ele é um filtro do evento change. Porque ele é uma mudança também, o calculate, mas só que ele é uma mudança baseada em cálculo. Então, vamos supor aqui que eu estou fazendo 1, 2, e aqui eu quero colocar a função soma, onde eu vou somar 1 mais 2, beleza? Então, essa é uma continha que eu estou fazendo, 1, 2 e aqui a somatória.
Dentro do Worksheet Calculate, eu vou disparar uma message box, tá? Dizendo, você calculou, tá? Apenas para a gente conseguir identificar. Então, vamos supor que eu vou escrever um número aqui, ó. Nada mudou, não aconteceu nada. Se eu vier e mudar o número 1 para 2 e der um Enter, ele interferiu no cálculo. Era uma célula que estava atrelado a algum tipo de cálculo, por isso que ele dispara o evento Worksheet Calculate. Aí eu dou um OK. Se eu vier e criar uma outra fórmula, eu vou criar aqui do lado uma outra fórmula de soma também para pegar essas duas células. Ele entra no Worksheet Calculate. Então, quando você muda um dos fatores que interfere a conta, ou quando você cria uma nova função de cálculo, que seja de cálculo, ele vai disparar o evento Calculate, beleza? Então, vamos voltar aqui na nossa Worksheet Change, que a gente tinha criado, e vamos colocar, você alterou algo. Então, agora nós estamos com os dois eventos aqui sendo engatilhados, tanto o Change quanto o Calculate. Então, eu vou vir aqui e vou mudar uma célula que é do evento Calculate, mas que também é do evento Change. Então, vamos mudar o 2 para 3, vamos dar um Enter e ver o que acontece. Enter. Ele disparou a Worksheet Calculate. Você calculou. Ok. Na sequência, disparou o Worksheet Change. Você alterou. Então, quando a gente está alterando alguma célula que envolve cálculo, neste caso, que a gente está com os dois eventos trigados, né? Os dois são trigger. Então, aqui ele vai disparar os dois eventos. Se eu vier aqui fora de uma função de cálculo e digitar qualquer coisa, ele vai disparar só o evento change. Agora vamos ver se isso muda quando a gente muda a ordem dos eventos, porque você viu que quando eu alterei o valor da célula de cálculo, primeiro ele disparou o evento de calculate, depois ele disparou o evento change. Então agora vamos ver se mudando a ordem, ele muda a ordem de disparo. Vamos alterar o 3 para 4. Você calculou, então primeiro ele veio no calculate, depois no change. Então, vocês veem que aqui não é a ordem que está disposta aqui dentro que vai fazer ele disparar o evento, tá? Ele é por ordem de prioridade, beleza? A prioridade é o cálculo. Depois você vem no change, porque o change ele é mais amplo, ele é mais aberto, conforme eu falei, beleza? Agora, então, que eu já fiz a comparação de change com o calculate, mostrei os dois funcionando, vamos pegar a função follow hyperlink. Vamos colocar aqui o worksheet follow hyperlink. O que significa isso? O hyperlink, ele também tem como entrada um target, ele vai ter uma variável de entrada chamada target, só que ela vai ser do tipo hiperlink. Então, a dimensão desse target não é um range, como na worksheet. Ele é um hiperlink propriamente dito. Então, qualquer hiperlink que for ativado, for acionado dentro da nossa planilha, ele vai chamar o evento follow hyperlink. Aí ele vai fazer o que tiver que fazer. Então, vamos supor que aqui, vamos apagar esse monte de coisa que eu coloquei, vamos só tirar... Vamos tirar esse evento change para ele não ficar atrapalhando a gente o tempo inteiro. Vamos tirar o calculate, tá? Eu estou comentando que é para desativar, para ele parar de ficar atrapalhando a gente. E vamos colocar aqui. Vamos supor que eu quero criar aqui um hiperlink dentro do worksheet aqui, ó. Eu vou... Link. Na minha versão de Excel ele chama link. Algumas versões de Excel ele já escreve direto criar hiperlink, tá? Então eu vou criar um hiperlink dentro do próprio documento. Vamos supor que eu quero ir para a planilha 3. Eu estou criando um hiperlink que quando eu clicar aqui ele vai para a planilha 3, tá? Ó, funcionou. Cliquei, foi para a planilha 3. Agora vamos colocar um evento. Vamos supor que eu quero que ele me diga, message box, você acessou um hiperlink. Tá? Vamos supor que seja isso. Então, vamos clicar no hiperlink de novo. Ele vai e entra no evento. Ele dispara o evento follow hyperlink. Você acessou um hiperlink e dá OK. Então, esse evento follow hyperlink é simplesmente para você entrar numa rotina. Toda vez que você clicar no hiperlink, ele vai entrar nessa rotina. De repente, pode ter alguma coisa importante para você na sua criação da planilha, onde você precise ter alguma tomada de ação, alguma rotina sendo feita por trás, toda vez que o hiperlink é acionado. Beleza? Então, esse foi mais um evento aí que a gente aprendeu. Aí, aqui a gente tem o evento também de ativar e desativar a planilha. Cada vez que você entra e sai dela, ela tem uma tomada de ação. Igual a gente explicou na workbook. Toda vez que você entrar ou sair, ele vai acusar. Não sei se aqui a gente vale a pena perder muito tempo, mas ó, activate, worksheet activate. Vamos supor que eu quero também que ele me dê uma message box. Bem-vindo à planilha
e daí eu venho e concateno com ActiveSheet.name, tá? Então eu coloquei na planilha 1, então eu estou na planilha 3, nada aconteceu porque eu não coloquei nela. Quando eu entro na planilha 1, eu entrei, ele deu um erro, message box, bem-vindo à planilha, concatenado, ActiveSheet. Nossa senhora, escrito tudo errado, ponto .name, pronto. Então vamos só dar um stop aqui, vamos fazer de novo. Volta, entra, beleza, agora eu escrevi certo, ponto .name. Então eu entrei, ativei a planilha, entrou no evento da ativação da planilha, ele me mostrou o que eu quis. E a mesma coisa acontece quando você desativa a planilha, tá? Você pode ter o evento deactivate, que quando ele sai da planilha, ele faz algum evento também, tá? Eu poderia pegar e copiar essa message box aqui, ó. Message box. Você está... Aqui era bem-vindo. Então, você está saindo da planilha e o nome dela, tá? Eu posso colocar esse evento também. Então, eu coloquei ele dentro da planilha 1. Eu vou sair da planilha 1 e vou entrar na planilha 3. Tá vendo? Você está saindo da planilha 3. Só que aqui, você viu como que ele funciona, né? Ele não deu certo pro que a gente quis fazer. Ele fez a ação, mas ele não teve a lógica que a gente queria. Por quê? E isso era importante eu mostrar para vocês. Eu estava desenvolvendo uma planilha essa semana que eu estava usando esse evento. E eu percebi como que ele funciona e ele tem essa jogada mesmo. Você viu? Você está saindo da planilha 3. Mentira, porque eu acabei de sair da planilha 1 e estou entrando na 3. Só que esse evento, ele só roda depois que ele já trocou de planilha. Então eu cliquei para entrar numa outra planilha. Aí, depois que ele já entrou na outra planilha, é que ele vai rodar o evento de saída da planilha anterior. Então, para essa lógica que eu quis, de dizer você está saindo da planilha tal, já não funciona, porque ele só vai rodar depois que eu já entrei na próxima. Então, é uma coisa que para esse uso não dá certo, tá? Eu poderia usar esse evento Worksheet Deactivate para desativar alguma função, por exemplo, do Excel. Quando eu poderia ter colocado que quando eu entrasse naquela planilha, eu ativaria uma função do Excel. E quando eu saio dela, eu quero que desativa. Igual acontece na Workbook. Igual a gente comentou na Workbook. É a mesma coisa. Quando você entra, você quer ativar uma função que por padrão não está ativada. Mas quando você sai, você quer desativar ela. Você só quer naquela worksheet, por exemplo. Tá? Então é assim que funciona. Então você vê que para esse caso, ele não dá certo, porque ele só vai rodar, só vai chamar esse evento quando ele já tiver entrado no evento quando ele tiver entrado na planilha seguinte. Então vamos só fazer um teste aqui. Vamos entrar na planilha 3, que é onde a gente estava clicando, e vamos colocar uma função na Worksheet Activate, tá? Vamos colocar aqui, Message Box, você entrou nesta planilha 3. Que aqui é um evento exclusivo para essa planilha, então não preciso nem colocar para ele ler o nome, porque é só essa planilha e não tem outro jeito. Então vamos supor, eu voltei para a planilha 1, bem-vindo à planilha 1. Por quê? Porque dentro da planilha 1 eu tinha colocado a função Worksheet Activate, beleza? Agora, eu estou com o evento de saída ativado na planilha 1 e estou com o evento de entrada ativado na planilha 3. Ou seja, são duas ações que aconteceriam concomitantemente. Então vamos entrar na planilha 3 para ver o que acontece. Você está saindo da planilha 3, ou seja, primeiro ele rodou a nossa rotina de saída da planilha anterior, que era o esperado, era o correto, porque ele estava relacionado à planilha que a gente estava. Aí eu dou um OK, você entrou na planilha 3. Então agora ele rodou o evento de entrada da próxima planilha. Então são eventos que ocorrem concomitantemente, a saída de uma e a entrada da outra. Só que aqui, nesse exemplo, obviamente, eu estou disparando uma message box só para ficar claro no que a gente está fazendo. Ele já dispara na nossa cara o que a gente está fazendo. Mas não tem lógica eu fazer isso daqui. Tá? Só estou mostrando para vocês que ele vai disparar as duas rotinas. Mas primeiro a relacionada à planilha anterior, planilha de saída. Depois a da planilha de entrada. Beleza? Acho que ficou claro isso. Agora vamos voltar aqui para a planilha 1. Vamos tirar o evento da planilha 1. Vamos desativar ele aqui da entrada para não ficar atrapalhando a gente. Agora vamos supor before delete. Agora nós vamos ver aqui a função aqui, ó, o evento, né? O evento before delete, ou seja, antes de deletar a worksheet, tá? Ó, worksheet before delete. Então, antes de você deletar aquela aba, ele vai acusar um evento. Vamos colocar esse evento aqui na planilha 3, tá, gente? Vamos apagar tudo isso daqui que eu não vou usar. E vamos colocar na planilha 3, porque daí eu posso deletar a planilha 3 sem perder as informações da planilha 1. Vamos supor que eu vou disparar uma message box.
Você está deletando a planilha 3, beleza? Então ele vai disparar essa message box quando a gente tentar deletar a worksheet 3. Então eu vou entrar na planilha 3, ele acusou o evento da planilha anterior, da planilha 1 ainda, e vou tentar deletar a planilha 3. Excluir. Você quer excluir? Sim. Aí ele dispara para mim, você está deletando a planilha 3. Então, primeiro, como vocês já sabem, já é padrão do Excel, quando você vai deletar uma aba, uma planilha do Excel, primeiro ele pergunta se você realmente quer fazer aquilo, se você vai realmente deletar, que é uma ação de segurança. Aí, quando você deu o ok, você deu o aval para realmente deletar, aí sim ele entra na rotina, porque aí de fato ele está deletando. Até então ele não está deletando, ele está acusando uma mensagem de que você está tentando deletar, mas por segurança ele previne que essa ação não vai ser feita enquanto você não der um ok. Então aí você deu o ok, aí de fato ele vai deletar. Aí ele entra no evento worksheet before delete, e aí a gente deleta e acaba com ela, beleza? Então é mais um evento que a gente aprendeu. Então volta para a planilha 1. Aí a gente tem eventos também de before double click e before right click, tá? Que é um evento relacionado à célula em si. Então a gente tem aqui before double click e já tem a before right click. Já vou colocar as duas, tá? Então vamos colocar aqui message box. Eu estou na before double click. Você está dando um duplo clique, por exemplo, tá? E aqui na before right click, a gente vai colocar aqui message box. Você está dando um clique com botão direito, por exemplo, tá? Aqui foi clique com CK, aqui clique com QU, mas não importa, tá? É português e inglês. Então vamos lá. Evento, double click. Vou dar um duplo clique aqui. Duplo clique, ele dispara a mensagem. Você está dando um duplo clique. Agora eu vou dar um clique com o botão direito. Vou dar o clique com o botão direito. Você está dando um clique com o botão direito. Então vocês estão vendo que existem esses eventos também para cliques do mouse e não alterações direto na célula em si, tá? Então vamos ver aqui, ó, before right click e before double click, ele tem duas variáveis de entrada. Ele tem um target do tipo range, que é uma célula, porque uma célula está sendo selecionada para a ação de duplo clique ou para a ação de right click, porque aqui é igual para as duas, tá? O by val é igual para as duas. E você tem uma outra variável de entrada, que é o cancelar, que é um booleano, que é verdadeiro ou falso, tá? Ele também é uma variável de entrada para o double click e o right click, beleza? Então era isso, pessoal. Era isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês, tá? Eram só alguns exemplos de eventos relacionados ao workbook e worksheet. Eu não falei de todos, obviamente, porque nós temos muitos eventos aqui para serem usados na worksheet, dentro da workbook. Vocês podem ver que dentro da workbook o número de eventos é muito maior. Eu acho que é até o dobro de repente, tá? Porque existem muitas coisas que podem ser feitas dentro do Excel, o assunto ele é muito extenso. Aqui a gente está dentro de uma playlist apenas de caráter de início, né? De iniciante, são coisas muito básicas, vamos dizer assim, tá? O evento change, ele já está migrando para algo intermediário, mas ele ainda é básico, porque é uma coisa já pré-existente, você não precisa trabalhar com a programação de fato, você já tem esse trigger pronto dentro do Excel, você só vai lá e bota uma rotina dentro daquele gatilho que já existe, beleza? Então a aula, eu acho que ela ficou até mais extensa do que eu esperava, porque eu falei sobre vários exemplos, falei de algumas jogadinhas assim de pré-configurações do sistema, falei sobre o Move After Return, Move After Return Direction, né, que são coisas já pré-existentes no Excel. Então a aula era sobre isso, beleza, pessoal? Dá aquela curtida, chama o pessoal aí para se inscrever no nosso canal, que a gente está nessa missão de conseguir atingir 1000 inscritos no canal. Se a gente atingir essa marca de 1000 inscritos, eu prometo que eu publico uma aulazinha aí de uma coisa bem interessante que vai ser útil para muita gente e que eu tô segurando como uma carta na manga, beleza, pessoal? Até a próxima!